Boa tarde a todos. Nós vamos dar início ao seminário em defesa da ancestralidade africana no Brasil, que será transmitido ao vivo pela internet, através do portal da E-Democracia, www.edemocracia.câmara.gov.br, propiciando, inclusive, a participação do internauta. O objetivo desse seminário é propiciar o diálogo qualificado do ponto de vista jurídico, sociocultural sobre as práticas tradicionais de matriz africana no Brasil, especialmente as práticas alimentares. Discutir estratégia para o enfrentamento da violência racial e para a defesa da ancestralidade africana no Brasil. Só dizendo que hoje foi divulgado o mapa da violência de 2012, que confirma, mais uma vez, que a principal vítima da violência são as populações negras. E esse seminário também enfrentará esse tema. A negação da cultura e da humanidade da população negra no Brasil perpassa por toda a nossa história, a partir do momento que os primeiros africanos chegaram nesse país na condição de mão de obra compulsória, como escravos. Mesmo após a Lei Áurea 1888 e o advento da República 1889, a violência continuou incidindo sobre as tradições de matriz africana preservadas no país, na luta pela manutenção da sua cosmovisão e dos seus valores civilizatórios. Muitas lideranças foram mortas e muitos tambores foram silenciados, como ocorrido em Alagoas em fevereiro de 1912, fato que ficou conhecido como Quebra de Xangô, quando diversas casas tradicionais foram depredadas e queimadas, lideranças foram espancadas e mortas, numa ação liderada por veteranos de guerra e políticos, com aval da imprensa. Segundo o professor de História e pesquisador Célio Rodrigues, muitos foram pegos de surpresa e apanharam pelas ruas até chegar à delegacia na calada da noite. Outros tiveram a oportunidade de fugir para o estado, como Bahia, Pernambuco e Sergipe. Na década de 40, Gilberto Freire preconizava o controle psiquiátrico das casas e lideranças tradicionais de matriz africana, por conceber suas práticas como doença mental. Dizia o eminente sociólogo que era mais humanitário o monitoramento psiquiátrico do que o policial. Nós tivemos um episódio recente de um professor, diretor da Universidade de Medicina, que ele disse que o baiano precisava tocar piano, que nós só sabíamos tocar um instrumento de uma só corda. E isso mostra que o pensamento retrógrado da sociologia brasileira ainda está em vigência em pleno século XXI. Chegou a louvar a iniciativa escrevendo: uma das intervenções mais felizes da ciência e da técnica antropológica, orientada por uma psiquiatria social na vida de uma comunidade brasileira. Considerando que a violência e o desrespeito contra a ancestralidade africana no Brasil vem aumentando, haja vista a proliferação de projetos de lei contra suas práticas alimentares tradicionais e os recentes ataques a lideranças de casa de todo o país, inclusive em 2012, tal debate é urgente e necessário. A programação, nós teremos uma projeção do vídeo Até Oxalá Vai a Guerra, de Carlos Pronzato e Stefano Barbie, produção de Marco Rezende. Depois nós teremos uma mesa
composta da mãe Lúcia, a senhora Lúcia Maria Crispiniano da Silva, a professora Silvani Euclênio da Silva, da Secretaria de Políticas Comunidades Tradicionais da CEPI, o deputado Edson Santos, o deputado Domingo Dutra e Paulo César Pereira de Oliveira, sacerdote de tradição iorubá. Portanto, nós começaremos a programação do Seminário em Defesa da Ancestralidade Africana no Brasil, com a projeção do vídeo. Eu sei lutar, sei também me aquilombar, porque nesta terra até Oxalá vai a guerra. Salve os terreiros de Umbanda! Nesta terra até Oxalá vai a guerra. Nesta terra até Oxalá vai a guerra. Nesta terra até Oxalá vai a guerra. Nesta terra Salve a Bahia de vai a todos! guerra. Nesta terra Na onda, até minha Oxalá vai a cidade! guerra. Nesta terra até Oxalá vai a guerra. Nesta terra até Oxalá vai a guerra. Nesta terra até Oxalá. A imagem não foi projetada, mas os tambores não foram silenciados. Teu orixá, teu axé. Minha proteção ancestral, minha guibé. Teremos a presença aqui, inclusive, no correr da programação, da ministra Luísa Barros, da CEPI. A ministra não veio para a abertura desse seminário em função de estar participando de um lançamento no Palácio Planalto com a presidenta Dilma. Oxalá, vai todo mundo. Vai pra guerra, vai todo mundo. Inhansã foi pra guerra com todo mundo. De Exu a Oxalá. É tanto que todos os escravos que Inhansã carrega, é tudo dos orixás. Xangô deu um a ela, o Molu deu um, né? Oxóssi deu um. Então aí ela vai juntando, vai juntando, vai juntando e vai pegando tudo pra guerrear. Que navio é esse que chegou agora? É o navio negreiro com os escravos de Angola. O que está faltando a gente? Mais união. Vamos juntos, vamos! Vamos brigar, vamos! Vamos guerrear, vamos! Até Oxalá vai na guerra. Teu orixá, teu axé. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantidos na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então acho que esses artigos e incisos bem fundamentam. Eles só fizeram
levantar tudo que estava no lugar, né? É porque você sabe que isso aqui foi plantado uma raiz de uma história descendente de afro. Aqui foi plantado a história de Ajunsum, entendeu? Que isso é uma história que não é morta, ela é viva. Que foi aqui que a minha mãe de santo, Dona Ana de Oliveira Nério e a Silecide Unfuqué, que através do jogo do Ifá, que disse que os meus orixás ia ser plantado aqui e aqui ia ficar. Salvador hoje sem culto afro não é Salvador de jeito nenhum. Não é a cidade que a gente está oferecendo. E se torna um chicletes, uma confeitaria, uma coisa plástica para turismo. Quem dá a vida à cidade é aquilo que seu povo historicamente construiu. Quando eles chegaram aqui, chegaram em volta de 9h30, 10 horas. E aí falou, não, você tem que desocupar a área porque essa área é uma área da prefeitura. Eu falei, como uma área da prefeitura, se eu já moro aqui há mais de 20 anos, e o senhor vai chegar assim, tirando tudo, você me dá direito de defesa? Ele... Muita falta de respeito e falta de reconhecimento. Porque se essas pessoas que fez isso, devia se lembrar, se hoje nós somos gente, nós somos assim, nós comemos cozido, nós comemos feijoada, nós comemos tudo. Agradeço os africanos que vieram no navio negreiro para ser escravo e precisa saber que não vê mendigo, não. Vê rei, rainha, senhores e senhoras, para vir fazer esse Brasil, essa Bahia. E aí eu passo lá embaixo no comércio quase todo dia, espio para cima, tem um trabalho de espiar lá do elevador para cima. Meu Deus, isso é Salvador, feito a alvenaria, óleo de baleia, que negócio sério, feito pelas mãos dos africanos, dos escravos. Foi que fez essa arquitetura bonita que eu já estou mostrando, com turismo. O turismo, depende de quem? O turismo. Quem ajuda o turismo nessa onda toda desses impostos todos? Quem é? A cultura africana. Epa, Iruario, Ata, Corico, Baba. Epa, Iruario, Ata, Corico, Baba. Epa, Iruario, Ata, Corico, Baba. Vambora. E aí já foi correndo, invadindo, entrando os fiscais, entrando dentro dos quartos, pulando a janela, e aí metendo martelo, quebrando, e eu gritando. E os policiais aqui, eu vim para a porta igual, eu digo, meu senhor, não é assim, calma, eu tenho direito de defesa. Eu vivo em um país democrático, um país livre, como é que o senhor faz isso comigo? E aí já foi quebrando, massacrando, e aí quebrou Xangô, quebrou Oxum, quebrou Iemanjá, quebrou Xalá, e aí quebrou guarda-roupa, e aí foi jogando as paredes no chão, a pontapé, e eu chorando, e eu desesperada, aí saí correndo, fui na casa da minha mãe de santo, pegar ela para trazer reforço. Só porque eles querem esse pedaço por causa do shopping, querem fazer um shopping aqui, e pobre não tem vez. A demolição começou por volta das 8h30 da manhã. Funcionários da SUCOM chegaram em 3 combis e derrubaram parte do terreiro com marretas. Tem a ordem aí que diz que é do juiz, depois não tem ordem de juiz. A gente é leigo, nós somos negros, nós somos o quê? Eu não tenho palavra para isso. O terreiro Xumaré se indignou, porque isso não foi feito só com aquele terreiro, não. Isso foi feito, agrediu a todo o espaço terreiro dentro dessa cidade, do Brasil e do mundo. Não agrediu a todos os terreiros. Os terreiros de Candomblé, a religião afro, ela vem sofrendo desde quando aqui ela chegou, né? E ela só vem dando contribuição, né, para as pessoas, ela só vem somando, né? É uma religião que convive com o diferente, não anda dizendo que ela é melhor, nem que ela é a principal, ou que ela dá o caminho, ou que ela dá um pedacinho do céu, e sim
prega a realidade, a vida, né? O orixá é a força que antecede, né? É o nosso ancestral. Aqui é o quarto de Omolu, né? Onde foi brutalmente ofendido, né? Tirado, quebrado. Aí é o quarto de Omolu. Que é o Omolu, esse Omolu tem 49 anos que está na terra. É o Omolu de um Ogã, que, pois não, esse Ogã é meu marido. Se eu sempre cultuei o meu ato aqui, se é aqui que meus orixás escolheu para eu ficar, eu quero tudo meu no lugar. Eu não pedi nada a ninguém, eu não tirei nada de ninguém, isso aqui foi comprado, não foi invadido. Agora, a cidade cresceu, eu não posso sair daqui para satisfazer ao barão. Antes, ali não incomodava porque ali era mato. Quando não tinha especulação imobiliária em torno da área, então tá tudo bem. Agora eu pergunto, se ali estivesse uma igreja católica, se ali estivesse um desses novos templos das igrejas, né, neopentecostais, das universais do Reino de Deus, vou dar nome aos bois sim, porque são essas que nos atacam. Né? Será que, ao chegar lá, iriam ter a mesma, os empregados, os mandados que foram para lá para demolir, eles teriam a mesma atitude? Claro que não. Voltariam atrás, né? Não iriam fazer o que fizeram. Fizeram porque foi um terreiro de Candomblé. Daí é que eu digo que foi uma atitude racista, sim. Porque foi um templo, né? Um templo de um segmento da população que é discriminado. Eu acho que a gente só vai conseguir, né, o respeito da sociedade quando esta sociedade deixar de ser racista. Então, sempre que uma área, por exemplo, ela esteve ou próxima, ou margeada, etc., né, por uma população indesejável, por exemplo, e não por coincidência, essa população, na sua grande maioria, pobre e negra, né, e tal, ela foi agredida no sentido de tentar afastá-la desses espaços. Né? E, então, nós achamos que esse episódio do terreiro, levando em consideração a emergência, né, e a forma apressada como foi aprovado o PDDU, né, de que ele não está desassociado desse processo mais histórico, né, que nós identificamos, né, nós do Círculo Palmarino, identificamos como uma faxina étnica na nossa cidade, uma definição clara de territórios, né, de interesses, né, onde as populações mais pobres e fundamentalmente as populações mais negras, né, são expulsas dos centros ou das áreas consideradas nobre ou de interesse da especulação imobiliária. Onde é que não é lugar de negro nessa cidade? Onde nós somos maioria. Todo lugar tem que ser lugar de negro. Qualquer lugar é nosso lugar. Eu passei a estudar o plano diretor, o que o tal do PDDU significa Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. É a partir daí, ele é um plano que ele orienta o que o prefeito vai fazer. E o que é que o PDDU faz? O PDDU orienta as bases de ação de, pelo menos, 2 governos e meios, porque ele é válido durante 10 anos. São 10 anos de validade. Isso aqui foi aprovado à revelia da população de Salvador. Houveram algumas audiências públicas, cerca de 15 audiências públicas. Alguém foi convidado? Alguém aqui compareceu? Pois eu vou dizer para vocês, além de nós aqui não termos comparecido, de nada adiantaria estarmos lá nas audiências públicas, porque não foi aproveitado sequer uma sugestão das comunidades dentro desse processo que está aqui.
Nós tivemos acesso, né, enquanto Partido Verde, nós tivemos acesso ao resultado das audiências públicas e não tem nada do que a comunidade de Salvador quis e desejava escrito aqui, fora os acordos de gabinete. A construção de imóveis de 18 andares ali significa, nos próximos 10 anos, mais de 35 mil apartamentos na orla de Salvador, para beneficiar o mercado imobiliário. Nada mais disso. Uma avenida que cruzará a paralela à orla, passando por mananciais, passando por área de proteção, empreendimentos que já estão sendo anunciados antes mesmo de ser aprovado o PDDU, porque eles tinham certeza que ia ser aprovado. Esse shopping aí ficou construído agora em outubro. Então, o mesmo dono desse shopping é desse pedaço de terra aqui, ó. Tá entendendo? Aham. Então, é bem viável para ele que me tirasse daqui. Ah, ele quer fazer uma coisa só. É um engenheiro que mora numa casa aqui em cima, que é também da SUCOM, né? Junto com Cátia Carmelo, junto com o PDDU, tentando tirar um terreiro que já era um inconveniente para uma classe média que se instalou aqui depois dele, né? E aí está a intolerância religiosa, a não aceitação de conviver de forma harmônica com o terreiro de Candomblé, mesmo quando esse terreiro tenha chegado antes das demais casas que aqui estão. E o que nós apuramos é que a SUCOM se preparou realmente nessa diligência da destruição do terreiro para uma operação, digamos, extremamente, como poderia dizer, dura, extremamente direta no sentido de ir para demolir mesmo. É um absurdo, um desabsurdo. E por que isso? Porque não está vendo que nunca houve isso em Salvador. Nem no tempo de Dr. Pedrito. É uma vergonha isso. Olha, o pessoal do Rio e São Paulo que me conhece já fala isso. Vamos dizer, é verdade que aí derrubaram um terreiro assim, é verdade. Porque nunca houve isso, isso caiu mal para Salvador. No artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal, está escrito que cabe ao poder público garantir o livre exercício e culto de qualquer crença ou atividade religiosa, assegurando, inclusive, a proteção dos objetos sagrados. Ora, se isso cabe ao poder público, como se admitir que esse poder público, sabendo que em determinado local funciona um templo religioso, como era no conhecimento dos gestores e das pessoas que demoliram, utilize o próprio poder público, não para proteger, mas para destruir literalmente esse templo religioso e seus objetos, considerados, obviamente, sagrados por todos os adeptos daquele templo. Então, a gravidade do que foi feito reside nisso. Isso aqui é um símbolo precioso da nossa terra. Olha para isso. Esse é o pai de todos os deuses, né? Na terra, Olha para que fizeram com a espada de Oiá, ó. A espada da mulher guerreira, olha para isso. Isso você recolheu tudo no meio dos escombros. Tirei tudo. Aqui a roupa de Omolu tá aqui, ó. Tirei para recuperar, para ver, né, o que vai fazer, ó. Aqui é o homem que dá a cura das doenças, né? Que traz a decisão da folha da medicina, que é o Omolu. Que foi quebrado, tá tudo aqui quebrado. Aí, tá vendo? Tá tudo quebrado. Aqui as panelas que foi tudo quebrada, que era 16 panelas. Foi tudo quebrada que fazia, que a gente faz. Só sobrou essa? Era 16 panelas, que aqui é onde eu cozinho uma feijoada do Ogum. Aqui eu comecei quando minha mãe de santo olhou o pedaço de terra, não existia casas nenhuma. Alguém com a senha aí. Só mato, e aí jogou no jogo de Fá, dizendo que aqui seria onde eu ia plantar as minhas raízes. Aí eu fiz a feitura, fiz a obrigação de 1, de 3, de 7, de 14. E aí fui tirando os filhos de santo, fui batendo aqui, não tinha muita gente, e aí vamos
fazendo, e aí agora a prefeitura, o bairro cresceu muito, o bairro cresceu, eu se tornei pequena aqui dentro da área. Aí foi que começou as perseguições, porque o pessoal não gosta de candomblé, o pessoal não gosta de preto. Quando chegou na quarta-feira, quando ele chegou, já dizendo assim, pode tirar tudo aí que vai demolir agora. Eu digo, não pode demolir agora, como é que pode? Como é que eu vou botar tanta coisa? E os orixás? Na quarta-feira, o Babalorixá me liga chorando. Eu lembro que ele estava muito nervoso e ele falava para mim, Marcos, você vai agora no terreiro de Mãe Rosa porque estão derrubando o terreiro. Eu falei, babá, eu vou tomar um banho aqui. Não, você não vai tomar banho, você vai como você estiver. Se você estiver nu aí, você vai sair nu para parar essa demolição. Eu falei, mas como é que eu vou parar? Dê a sua vida, mas não deixe de derrubar mais o terreiro. Eu não acreditava que Cátia Carmelo tivesse a coragem de fazer aquilo somente pela SUCOM, a mano militar, né, como se chama, utilizando o poder do regimento da SUCOM e desrespeitando a Constituição. Porque a natureza do procedimento administrativo é investigatória, não é natureza do procedimento de ampla defesa e que não houve. Então, dentro disso, o agente público não está respaldando. Comete, como cometeu efetivamente nesse caso, uma agressão, a nosso entendimento, frontal à Constituição Federal, ao destruir um templo religioso. Então, por isso, e aí há um crime previsto especificamente na Lei 7.716/89, no artigo 20, que estabelece lá o crime de intolerância religiosa. Como é que você paga o IPTU há 20 anos e agora a prefeitura vai ver que você está em uma área pública? Sim. E se eu estivesse em uma área pública? Lhe dava o direito de eu ser saqueada, massacrada, pisada, humilhada, quebrar os orixás? Tá certo isso? É um processo histórico de décadas, né? Ou seja, a partir do momento que se deflagrou o processo de desenvolvimento urbano da cidade, que a cidade passa a crescer, né? Você passa a ver uma repartição da cidade pelos diversos interesses, né? A população pobre ela é empurrada, e negra ela é empurrada para além da liberdade, para aquela faixa que vai atingir o subúrbio ferroviário, né? E a classe média e alta e as elites seguem outro caminho, que é o caminho do corredor da Vitória, né? Até o litoral norte. A Cátia Carmelo, então, se apresentou como superintendente da SUCOM, como secretária de planejamento e como uma filha de santo de um terreiro de candomblé, para justificar ou alegar com aquilo de que não poderia ter intolerância religiosa, que era filha de santo de um terreiro. E quando Mãe Rosa começou a colocar o que sentia, ela ouviu, impassível, e aí foi colocadas as fotos do que aconteceu para ela ver, ela foi olhando foto por foto, e a fala dela foi, mas fui eu que mandei derrubar mesmo. E por mim derrubaria tudo. Só parei porque o prefeito pediu, porque o secretário Gilmar Santiago foi lá para parar, mas eu, por mim, derrubaria tudo. Aí eu disse, mas tem um shopping do lado, aquele shopping no Suquimbuí. Ela disse, também está irregular e também vou mandar derrubar. Eu disse, por que a senhora não derrubou os dois juntos? Se é que ia derrubar, por que não derrubou os dois juntos? Por que não derrubou o shopping primeiro? Por que tentou derrubar o terreiro primeiro? Então, por que esse critério ainda racial? Por que esse critério de subordinação? Por que essa hierarquização? Os dois estão errados. Primeiro derruba o terreiro, depois derruba o shopping. Não, derrubar os dois juntos. Um procedimento administrativo se justifica para que o Estado destrua e demula e cause a demolição, por exemplo, de uma fábrica que está causando uma poluição gravíssima para várias pessoas, ou então de um cidadão que chega numa via pública e coloca, arma um barraco, né, interditando a via pública, e obviamente o Estado não tem que ir ao judiciário para retirar aquilo. Vai lá imediatamente, usa o seu poder de polícia para fazer destruição, mas destruir um templo religioso. E que inclusive, como ocorre normalmente com todos os templos do candomblé, tem contiguamente ao local do templo a casa, a moradia de pessoas que são ligadas diretamente ao templo, e utilizar isso
E fazer isso utilizando apenas e tão somente o procedimento administrativo, óbvio que é uma irracionalidade e que não é razoável. O que a gente faz para comprar uma quartinha? Para comprar um achó? A gente junta. Até a pedra é difícil, o altar é difícil a gente se deitar, não é fácil. Nós não somos ricos não, minha gente. Nós fazemos tudo com amor, com força, com ali, ó, juntando, até pegando um irmão de santo, é um dando aos outros, é um juntando. É assim que a gente cria uma família de Candomblé. Da casa de Omolu restaram apenas escombros, algumas guias e objetos quebrados. Mesmo grávida de 5 meses, Patrícia ainda tentou impedir a demolição do terreiro Oiá Onipó Neto. Era 8 horas da manhã, quando eles chegaram pegando logo o Santos assim, aí derrubando, pegando a marreta, jogando. Eu digo, moço, deixa eu tirar, pelo amor de Deus, deixa eu tirar o santo. Derrubaram comigo dentro. Aquele terreiro lá tem árvores, ali tem a cocô, ali tem árvores, né? Tem eroco? Não tem? Então aquilo não é terreiro de Candomblé. Ou seja, quem deu a ela essa autoridade para dizer o que é um terreiro de Candomblé e o que não é? O Almir Sena não aguentou, pediu para falar antes de todo mundo, depois que ela falou, vou convocar a senhora Cátia Carmelo para depor pelo crime que foi cometido. Eu tenho a plena certeza que a senhora é uma criminosa. Na semana retrasada, depois de todas as monstruosidades e crimes cometidos por Cátia Carmelo, porque é uma criminosa, né? A Câmara de Vereadores da cidade de Salvador concedeu uma honraria a ela, que foi a Comenda Maria Quitéria. Essa comenda tinha sido aprovada antes dela derrubar o terreiro. E nós conversamos então com o Valdemar Cardoso, presidente da Câmara, para falar do absurdo que era, depois dela derrubar o terreiro, receber essa comenda. Ao que ele nos disse o seguinte, olha, se essa comenda estava para ser dada antes, então, Marcos, não tem nada a ver isso. Eu falei, tá certo. Então, se eu tiver sido uma pessoa para receber um prêmio, indicado para receber a comenda Zumbi dos Palmares, e se eu acordar na semana que vem, se pelo fato de eu já ter sido indicado, eu resolver botar uma bomba na Igreja Universal e derrubar a Igreja Universal do Iguatemi, como eu já tinha indicado, certa cena, como eu já tinha sido indicado, então eu tenho direito a receber essa medalha. É isso, Valdemar, que você está dizendo? Não, rapaz. Não, também você está colocando o caso do Oiá Onipó Neto como se fosse uma coisa. Então é para a gente entender que na visão de várias pessoas que estão lá, derrubar o terreiro de Mãe Rosa, ou destruir os nossos orixás, os inquices, os vudus, não é muita coisa não. Primeiro, a irresponsabilidade de um vereador diante de um fato como esse. Homenagear uma pessoa que destrói um patrimônio cultural, né, de resistência e de preservação do povo negro. Então, há uma responsabilidade muito grande do vereador Palhinha. Primeira coisa que eu vejo. A segunda é uma homenagem, ela foi aprovada por todos da Câmara. Então, todos são coniventes a isso. É uma falta de respeito à comunidade negra, você se homenagear alguém que destrói um patrimônio. Eu fiquei, na realidade, até meio mal satisfeito o povo não ter mais capoeirista naquela manifestação, porque assim como eles derrubaram o terreiro de Candomblé e essa cidadã foi homenageada, então também eles podem amanhã também derrubar uma escola de capoeira Angola, como fizeram com o mestre Pastinho há algum tempo atrás, que tomaram o espaço dele para reconstruir e depois deixaram ele na Rua da Amargura, que é aí que ele veio a piorar. A partir daí, nós começamos as movimentações. As indignações foram muitas, diversas outras pessoas se manifestaram. Nós marcamos um ato que era um ato de vigília, né? Também marcamos, foi feita uma reunião com representantes do movimento negro, e nesse dia eu entro em greve de fome, né? Por não concordar com a forma arbitrária
e por entender também que essas forças da natureza que nós acreditamos e que temos dentro da gente pediam uma atitude mais radical. Yansan é o orixá que rege as quartas-feiras. Eu sou um homem de Xangô, então as quartas-feiras são dias dedicados a Xangô e a Yansan. Mãe Rosa é uma mulher de Yansan. Então no dia de Yansan esse terreiro é derrubado. No dia seguinte nós temos chuvas nessa cidade, que a cidade fica impraticável, a segunda maior chuva das últimas décadas da cidade. Essas chuvas pertencem a quem? Esses ventos, esses raios, esses trovões? A Yansan e a Xangô. Então, enquanto religioso que eu sou, me posiciono como um religioso tem que se posicionar e entro, sim, em greve de fome com o aval do meu babalorixá, né? E com as pessoas da minha casa. Era fazer com que o prefeito tivesse a sensibilidade, uma vez que ele é um religioso, ele é um evangélico, de entender que ele precisava pedir desculpas em desagravo a todo o povo de santo do Brasil, a todos os terreiros de candomblé do Brasil. Então aquele que acredita numa forma de Deus, tem que tolerar a forma de Deus em que o outro acredita. Assim como, entendeu? Senão acabou-se. Porque Deus não tem religião, segundo a própria sábia mulher de santo, uma Ialorixá. Deus não tem religião. Salvador é conhecido como a Meca dos terreiros de candomblé. Então, quando em Salvador acontece a demolição de um terreiro, significa que nós estamos abrindo um precedente para todo o Brasil. A partir daquele momento, qualquer terreiro do Brasil poderia ser demolido. Eu acho que isso é verdade. Quando você destrói um terreiro na Bahia e isso passa em branco, significa que pode-se fazer tudo no resto do Brasil. Teu orixá, teu axé, minha proteção ancestral, minha guibé. No meio da crise, o prefeito foi convencido, né, por nós, de que a forma de resolver, ou de pelo menos atenuar aquele problema da demolição, era não só dar uma resposta para aquela situação imediata daquele terreiro, e convencido de que era necessário ampliar essa política de regularização para os outros terreiros. Yansan resolveu achar que eu tinha que ser um escudo para regularizar todos os terreiros. A dor está sendo minha. Eu respeito todos os de vocês e pediria a vocês, meus irmãos, que a nossa raiz não pode morrer. A gente não pode deixar que eles vejam que a luta dos nossos antepassados foi muito grande para que dá o direito da gente exercer o nosso culto e dizer assim: eu sou negra, eu sou de candomblé, não tem vergonha, botar conta, sair levar, não sair escondido não, a gente não deve levar ninguém não. O terreiro foi derrubado e o prefeito, depois que disse que publicamente não ia pedir desculpa, pediu porque nós temos força, poder e significamos algo, porque senão não pediria. Então a gente tem poder sim. Fulano, não, nós que acreditamos em 15, Vodum, Orixá e Caboclo, não deve votar neles. O povo tem que contar a gente. É o prefeito do candomblé. Foi isso que eu disse a vocês na rua e eu não sei o porquê. Agora, Tá na hora. Porque não é possível. Os crentes podem, os candomblecistas não podem, não é? Nós somos gente. Os orixás também têm direito. Se os cristãos têm direito, nós do candomblé também temos direito. Quando agride uma coisa dessa, agride minha cidadania, assim, agride meus valores, atinge meu simbólico, entendeu? Atinge meu imaginário, atinge minha resistência cultural mais profunda,
meus fundamentos culturais mais profundos. Você descaracteriza Salvador. Você invade não só fisicamente pessoas ou terreiro, mas você não invadiu só um lugar que paga IPTU. São valores simbólicos, né? E são valores intangíveis, que não dá para você saber que nível de agressão é essa. Então nós precisamos cada dia mais de administradores super sensíveis, senão não dá para se candidatar a ser administrador de Salvador. O prefeito, sobre quais intenções a gente não tem como provar agora, né? Mas terminou por deflagrar, na minha avaliação, uma guerra invisível, certo? Que vai levar, para mim, a confrontos em várias áreas de interesse da especulação imobiliária, hoje ocupada não só por terreiros, etc., mas ocupada também por populações de baixa renda. E, diga-se de passagem, todos, de grande maioria, negras. Quero sim que o terreiro seja indenizado, se resgate aquilo que foi, né, derrubado, violentado, violado, entendeu? Na verdade, você nunca indenizará o dano maior que foi a agressão ao sagrado, né? Isso aí não tem mais jeito, isso aí não tem preço, isso aí. A gente está na guerra para guerrear, a luta não termina. Quem Inhaçã vai para a guerra, guerreia, a luta não termina, é o início de tudo. A guerra é muito grande. E quando a gente entra em uma guerra, Inhaçã, né? Como eu sou filha dela, eu acho que eu só entro para ganhar, eu não entro para perder. Eu posso perder a batalha, mas a guerra eu não perco, não. Eu vou até a morte. E morrer, eu não vou morrer agora, então eu tenho que me preparar para lutar mesmo, para me defender. Né? Tem que me defender, eu venho de cá, eu jogo para cá, jogo para cá. Você já viu o que a Inhaçã faz? Da hora. Ela se joga para lá, se joga para cá, e vem para cá, vem para lá, vem para cá, vem para lá, mas não perde, não. Quando ela vê que está demais, ela dá o giro. Ela gira, volta, porque ela é o vento. O vento está vindo para cá, ela vai pegar a posição do vento, a gente ganha. Jogo para perder. Como parte do seminário em defesa da ancestralidade africana no Brasil, nós acabamos de assistir o vídeo documentário Até Oxalá Vai à Guerra. E eu lembro aos internautas, essa sessão está sendo transmitida ao vivo pela internet, que vocês podem mandar mensagem, pergunta através do portal da E-Democracia, www.edemocraciajunto.câmara.gov.br. Na segunda parte ainda da primeira mesa, nós vamos chamar os palestrantes da primeira mesa, a senhora Lúcia Maria Crispiniano, mãe Lúcia Doiá. Chamamos também o deputado Edson Santos, do PT do Rio de Janeiro. Chamamos para compor a mesa Paulo César Pereira de Oliveira, sacerdote da tradição iorubá.
Professora Silvani Euclênio Silva, secretária de Políticas para a Comunidade Tradicionais da CEPI, a Presidente da República. Também o deputado Domingos Dutra. Os deputados Edson Santos e Domingos Dutra se encontram em outra atividade. Nós vamos dar início e eles se incorporam ao seminário a partir do momento em que chegarem. Vou anunciar a presença de algumas autoridades e representantes de entidades aqui presentes. Aldenora Maria Nascimento, Candomblé de Angola, Ilê Axé Dandalunda. Alexandre Pereira de Andrade, Ilê Dará, Efã, Ofã, Omim, Axé, Carelomim. Obrigado. Então nós vamos iniciar, vamos passar a palavra. Queremos justificar também a ausência, teve problema de voo, do Coronel Jorge da Silva. Ele teve o seu voo cancelado, doutor em Ciências Sociais pela UERJ e professor adjunto da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, autor do Guia de Luta contra a Intolerância Religiosa. Nós passaremos a palavra à senhora Lúcia Maria Crispiniano da Silva. Mãe Lúcia. Boa tarde a todos e todas. Motubar, Mucuyu, a bênção para todos os irmãos mais velhos e mais novos. Falar dessa resistência não é fácil, mas quero dizer que em Pernambuco a violência está sem limites, principalmente nos terreiros de Candomblé. Obrigado. Há uns meses atrás, toda a população de terreiro se mobilizou para conter uma onda de ira, onde os atos de selvageria acometia cada um. No município perto de Recife, foi encontrada uma criança de 9 anos morta, decapitada. E próximo ao corpo tinha algumas coisas de um ebó. Automaticamente se relacionou a morte daquela criança com práticas dentro do candomblé, como se fosse um ato de magia negra. E foram pegos alguns suspeitos. Isto espalhou-se como um rastilho de pólvora e começaram a depredar, derrubar, agredir várias casas que a mídia fazia questão de mostrar e satanizar cada terreiro. Sabemos, sim, que foi
um ato de sodomia com esta criança e depois o assassinaram. Foram pegos alguns suspeitos e uma das mulheres que foi pega se denominou mãe de santo. E bastou apenas isto. Sem saber quem ela era, de onde vinha, de que casa, nada disso foi visto nem acompanhado, mas bastou o nome, eu sou mãe de santo, para começarem a destruir tudo que encontravam pela frente. Só após o Conselho de Direitos Humanos de Pernambuco, do qual eu sou presidenta, intervir, levar a polícia mesmo, não a polícia do local, Santa Cruz de Capibaribe, mas sim dentro da cidade do Recife, fazer um movimento com os terreiros, é que começou a cessar. Mas você não podia mais andar com um fio de conta no pescoço. Você não poderia também estar de branco, que era o suficiente para ser discriminada. Então eu pergunto, se na década de 14, na década de 30, os terreiros eram saqueados, invadidos pela polícia e tinham todos os seus materiais quebrados, e até hoje no Palácio do Governo de Pernambuco tem alguns tambores lá, porque foram expostos na Rua da Aurora, na Secretaria de Segurança Pública. Pelo que eu estou vendo, não mudou nada, só piorou. Porque de primeiro era a polícia que ia, e agora não é só a polícia. Há uma orquestração da incitação do ódio às nossas matrizes africanas. É como ser do terreiro, ser do santo, fosse um estigma ruim, nefasto, medonho. Sem fazer juízo de valores, as igrejas neopentecostais, as fundamentalistas, crescem em proporção desordenada. Da avenida até minha casa tem 8 igrejas, 8. 2 casas assim, uma não, 2 casas assim, uma não. E na mesma avenida existem 2 candomblés. Eu que estou lá há 30 anos e uma casa Gigi que chegou há 5 anos. E essa convivência não é fácil. Não é fácil. Eles podem, sim, fazer cultos nas ruas, colocarem alto-falante bem alto, mas bem alto mesmo, bradar o nome de Jesus, e você não pode tocar um tambor. Porque chegaram a pedir que se fizesse uma parede onde o som permanecesse só ali. Eu perguntei se lá iria virar um estúdio, não é? Porque no estúdio é que a gente canta, toca, e quem está na outra sala não escuta. E chegaram a pedir isto lá em Recife. Discriminação, satanização, desrespeito. Não é só a tolerância, gente. Não é só a intolerância religiosa. É a quebra dos direitos humanos de cada um. É o desrespeito do direito do outro.
E se você é negro, aí danou-se. Aí fica mais difícil. E vendo este vídeo, que já assistimos em outras vezes, onde está a Constituição, Carta Magna? O que é que fazem de todos os artigos? E que lá está escrito que a gente tem direito à proteção, à moradia, e pode cultuar quem quer que seja, de qual maneira quiser. O que é que nós vamos deixar para a nossa juventude de terreiro? A dor, a vergonha, a banalização, o não cumprimento de lei. E o desrespeito dos direitos humanos. É isso que nós vamos deixar para as crianças dos nossos terreiros. A humilhação de não poder louvar o seu orixá. E dizer para os nossos filhos, netos, sobrinhos, esta é uma religião pura. Porque você não paga para o sol nascer, e muito menos para ele se pôr. Esta é a religião que acolhe, primeiro cuida, e depois vai saber você quem é. Que não lhe vê pelo status social, e sim como ser humano que cada um é. São violências sofridas pelo meu estado, pelo estado de Aurá, no Rio, São Paulo. Outro dia eu estava no encontro quilombola e uma iaia passando, e porque estava de torso, passa um jovem, puxa ali os dread e diz, olha, aceite Jesus. Sem o menor respeito, e não se faz nada. Gente, se nós não fizermos, nós, babás, iais, iaôs, equedes, ebomes, ogães, uma frente política, uma frente de direito, honestamente, eu não sei onde nós vamos parar. Muito obrigada. Obrigado, mãe Lúcia. Eu não estabeleci um tempo para a mãe Lúcia. Primeiro quero registrar aqui o deputado Edson Santos. Nós o tínhamos convidado, o deputado já está presente, Domingo Dutra também está chegando. Nós vamos estabelecer 15 minutos, porque tem uma segunda mesa, e dizer, mãe Lúcia, que recentemente a Polícia Federal invadiu as terras indígenas no sul da Bahia e também destruiu um templo religioso. E eu fiz a mesma pergunta que foi feito por uma autoridade religiosa nesse vídeo. Se fosse uma igreja católica, alguém teria coragem de derrubar? Se fosse um templo evangélico, alguém teria coragem de derrubar? E lá foi mais grave, eles botaram o pajé de joelhos, que é a autoridade máxima religiosa indígena. E eu perguntei em plenário se fosse o Papa, um bispo ou um padre, se eles botariam de joelho, mesmo que tivessem, como invadiram diversas terras. Nós sabemos, a Igreja Católica tem, né, os seus domínios feudais de terra, e lá na Bahia, em Salvador, tem o São Bento,
boa parte ali da Barroquinha até o São Bento pertence à Igreja Católica. Que nunca houve uma reação do poder público a esse domínio. No entanto, há esse tipo de episódio, tanto em Salvador quanto em Pernambuco, lamentável. Vamos passar a palavra agora para o deputado Edson Santos. Deputado Edson Santos, que é do Núcleo de Parlamentares Negros do PT, é do PT do Rio de Janeiro. O senhor tem 15 minutos. Alô. Bom, boa tarde aqui a todos, com o deputado Amauri e todas as pessoas que compõem aqui a mesa. Senhoras e senhores, é um prazer a gente estar aqui para fazer esse debate que nos dá a condição de refletir sobre o que tem ocorrido nos últimos momentos em nosso país e adotar medidas que levem a proteção e a presença do Estado junto aos segmentos religiosos de matriz africana no Brasil. É longa a trajetória de perseguição. Aqui já foi colocado pela mãe Lúcia, faltou o nome aqui, pela mãe Lúcia, né, fatos ocorridos recentemente no estado de Pernambuco. Nós poderíamos aqui falar da Bahia, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, qualquer região do Brasil, onde a gente verifica que não é um fenômeno isolado, é uma questão nacional, né, que envolve os direitos, né, das pessoas que professam religiões de matriz africana. Desde do fim da abolição da escravidão, a perseguição vem ocorrendo em todas as manifestações de matriz africana, seja no ambiente cultural ou no ambiente religioso, né? Ninguém ignora aqui a história do samba, que hoje, né, é presente nos mais altos escalões da sociedade brasileira, mas a história do samba foi uma história de perseguição, né? O sambista foi objeto de muita perseguição no Brasil. A capoeira, na mesma medida, né? Os capoeiristas eram qualificados como vagabundos, como vadios, né, no Brasil. E foi uma longa luta a sua consolidação como um esporte nacional, né? As religiões de matriz africana, a Umbanda, o Candomblé, também na mesma medida, no Rio de Janeiro, nós temos, né, imagens, né, de casas que foram apreendidas pela polícia. E eu diria que houve um intervalo nessa onda de perseguição até o advento das religiões pentecostais no Brasil, né? Eu acho que o ovo da serpente está aí. Não vou aqui dizer que todas as correntes protestantes seguem essa linha de intolerância, mas pastores patrocinam ações de violência, de perseguição e de discriminação contra as religiões de matriz africana. Bem, aqui eu sou
presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Países Africanos. Nós buscamos nessa frente resgatar a longa tradição na história do Brasil da relação Brasil-África. É evidente que a maior parte dessa história deu-se sob o regime de escravidão, onde homens e mulheres negros eram utilizadas primeiro como mercadoria e segundo como mão de obra escrava no Brasil. Mas isso ensejou um relacionamento muito estreito, né, do Brasil, né, com a África. Isso influenciou e influencia, né, a nossa vida, os nossos hábitos, nossos costumes, né, ver as comidas que fazemos, a música que cantamos, né, muito disso, muito vem da contribuição dos africanos, né, que aqui chegaram. O Brasil, principalmente após a sua independência, ele passou a virar os seus olhos para a Europa. Né? José Bonifácio mesmo dizia que o Brasil precisava melhorar o seu povo. Né? Ele, inclusive, advogava o fim da escravidão, mas queria que, na mesma medida, os ingleses que faziam a pressão pelo fim do regime escravista no Brasil, né, fazer na mesma medida um pedido aos ingleses para que enviasse a sua gente para cá para melhorar a composição do povo brasileiro, que na sua grande maioria era composta de negros e negras, né, até por conta da utilização de uma forma extensiva da mão de obra escrava. Né. Então, esse olhar do Brasil para a Europa, ele vem até o início do século passado, né, que foi o século XX, quando o Brasil se desloca da Europa para os Estados Unidos. Né, o anseio da elite brasileira era se igualar, né, aos americanos, até uma sociedade parecida com a americana. Né, e isso influenciou e muito a nossa vida e levou com que o Brasil tivesse negado as suas origens, né? Que o seu povo fosse mantido na invisibilidade, né? E que suas manifestações culturais não pudessem ter o relevo, né, na sociedade brasileira. Né? Daí vem essa longa trajetória de intolerância, a meu ver, né, do Brasil para com as religiões de matriz africana. Eu acho que é hora de se agir. Né? Quando ministro da Igualdade Racial, nós trabalhamos muito no sentido de ter um arcabouço voltado para isso, né? Legal, uma lei que assegurasse isso. E daí foi o grande debate sobre o Estatuto da Igualdade Racial, que hoje finalmente é reconhecido como um instrumento. Né? Ele não é uma panaceia, é um instrumento para a nossa luta, para nós utilizarmos na defesa dos nossos interesses, das nossas necessidades, da nossa liberdade e no constrangimento àqueles, né, que atuam no sentido de limitar a nossa cidadania. Né? Então, o Estatuto ele precisa ser apropriado, né, por todos nós, né, para que a gente possa ver, por exemplo, no artigo 2º, quando fala do dever do Estado, garantir a igualdade de oportunidade, reconhecendo a todo cidadão brasileiro, independentemente da cor, da etnia ou da cor da pele, o direito à participação na comunidade, aí vem etc, etc, né, e seus valores religiosos. Né? Então, é uma obrigação do Estado brasileiro, né, atuar quando a liberdade de expressão e de organização, né, religiosa, ela seja, de alguma forma, violentada. Né?
Acho que o Estatuto vem mais à frente, né, com um capítulo voltado exclusivamente ao direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos. Esse capítulo é todo voltado às religiões de matriz africana, né? Não, eu acho que o Estado brasileiro, quando eu falo Estado brasileiro, o governo brasileiro, ele tem os instrumentos legais, né, para agir, tem a ferramenta na mão, né, para agir no sentido de coibir, né, todas essas ações de intolerância, né, com raiz fascista, né, que está voltada às religiões de matriz africana no Brasil. Quando ministro ainda, nós tivemos uma experiência até pequena por conta do tempo, que foi de incentivar a realização de censos, né, para que nós possamos nos conhecer, né, saber aonde estamos, né, o que somos e qual é a carência, né, que o Estado tem que suprir, né, para as religiões de matriz africana, né? Eu não estou querendo aqui defender paternalismo, não, mas cabe ao Estado, e é uma obrigação do Estado, agir quando um segmento da sociedade brasileira é tratada de uma forma negativa, né? Tratado ou colocado em uma situação de desigualdade, né? Então, não só do ponto de vista de assistência, mas a presença dos governos, né, do nosso país, seja qualquer nível, federal, estadual ou municipal, é uma obrigação. Não importa a religião professada pelo gestor. Se o prefeito é evangélico, se é católico, se é candomblecista ou umbandista, ele tem essa obrigação de zelar pela liberdade de manifestação religiosa no âmbito do seu território. E se não agir dessa forma, né, ele está violando a lei, né? E ao violar a lei, ele estará em curso, estou falando prefeito, pode ser governador, né, ou até mesmo a presidente da República. E ao violar a lei, ele estará incorrendo em crime de responsabilidade. Não, o que eu diria aqui para vocês, assim, de uma forma, eu diria até um pouco ousada, é que é preciso ter ousadia no trato dessa questão. É preciso ver que a luta não está, que a questão não está voltada a um indivíduo apenas, mas a toda uma causa, né? E convergir, e é preciso convergir, né, as nossas energias para, né, o foco principal, né? Eu acho, né, aqui querendo jogar gasolina na fogueira, mas eu acho que as senhoras e senhores devem, né, politizar a ação de vocês. Politizar em que sentido? É de cobrar dos nossos governos, né, ações, primeiro no âmbito da proteção, né, do constrangimento legal daqueles que atuam ou utilizam, né, dos seus instrumentos para discriminar os que professam religiões de matriz africana. Não tem porquê, por exemplo, num espaço de televisão, que é um espaço público, ter um programa onde, né, o candomblé, a umbanda seja atacado. Não tem porquê, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Se isso, eu diria sinceramente, se fosse qualquer programa de televisão que discriminasse um judeu, vocês veriam, né, a bagunça que teria esse negócio aqui, né, a mobilização que seria feita em torno disso. Se fosse com um católico, pior ainda, né? Mas por que fazem contra as religiões de matriz africana? Né? Eu acho que nos falta reação nesse campo.
E aí fica cômodo, né? Tem as concessões, né, de rádio, de televisão, utilizam para divulgar, né, o seu pensamento, sua concepção de mundo, mas, para além disso, utilizam para discriminar, né, e para atacar. Né? E isso é uma coisa muito perigosa, né? Que o ataque do verbal passa a ser um ataque físico. Né? Então, eu acho que, com base nos instrumentos que a gente tem, isso sem falar da Constituição da República, né, que determina ao Estado brasileiro agir quando a liberdade de qualquer segmento ela é violentada, né, que a Constituição ela traz isso, mas o Estatuto da Igualdade Racial, em especial, trata dessa questão. Então, essa contribuição, né, que a gente teria aqui a trazer para os senhores e para os senhores. Na época em que eu era ministro, é evidente com pouco, não com muito recurso, a gente procurou ajudar, no possível, estabelecer parcerias, né, com lideranças religiosas de matriz africana, incentivando não só fortalecendo-as enquanto instituição, mas incentivando-as a ir para a rua, a fazer as suas manifestações na rua, assim como faz o movimento negro no dia 20 de novembro, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, né? Assim como faz o movimento gay em todas as suas passeatas, devem também fazer, né, o candomblé e o banda com unidade. Aí eu quero tocar num ponto que eu me coloco aqui, quero dizer para as senhoras e senhores, eu não tenho autoridade para fazê-lo, mas terei a ousadia de dizê-lo. Nós precisamos nos unir. Precisamos estar unidos em torno da causa. Mesmo que eu não goste do Amauri é um cara muito chato e antipático, né? Mas ele é do PT, então eu tenho que estar com ele. Estamos na mesma trincheira. Não é uma questão, isso é brincadeira, né? O Amauri eu tenho alta conta. Mas nós estamos na mesma trincheira, né? Então, eu percebo também, junto aos senhores e senhoras, uma certa dificuldade nesse campo. É preciso ultrapassar essa dificuldade e juntos, né, estarmos aqui, né, no plenário da Câmara Federal, aqui tratando, refletindo sobre o tema, mas principalmente juntos na rua, na defesa de uma causa, porque cada dia que passa a situação piora, e não sou eu que estou dizendo, são as senhoras e os senhores. Então é preciso estarmos unidos nessa causa. Eu finalizo dizendo o seguinte, né, com a ascensão do nazismo, primeiro a serem perseguidos foram os judeus. E aí quem não era judeu ficou lá quietinho, falou, pô, é só o judeu ali. Depois foram os comunistas. Depois foram os ciganos, católicos. Ou seja, a falta da unidade daqueles que defendem liberdade e democracia propicia, né, o crescimento e a consolidação do obscurantismo. Eu diria que está nas nossas mãos e nas nossas responsabilidades uma reação vigorosa em defesa do direito à liberdade religiosa no Brasil e cobrar efetivamente dos governantes em todos os escalões, do prefeito à presidência da República, medidas que coíbam e proíbam ações que visam limitar, né, o exercício, né, das religiões, do candomblé e da umbanda em nosso país. Então é o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. O deputado Edson Santos tem atuado nessa casa em defesa dos povos afro, em defesa da religiosidade, em defesa das causas do seu povo, e nos serve de exemplo. Eu sempre digo, você que está nos acompanhando pela internet, que aqueles que não sabem conviver com as diferenças
os gays também foram perseguidos lá pelo nazismo, né? Que aqueles que não aceitam conviver com os diferentes são doentes. Na verdade, os doentes são aqueles que acham que podem impor as suas convicções, seja elas qual forem, inclusive religiosa, para todos. Isso é uma doença. Não entender que o ser humano é diverso. E é na diversidade que nós poderemos encontrar a felicidade. E não na homogeneidade, seja ela qual for, porque toda homogeneidade é fascista. Quero registrar a presença de Arthur Leandro de Moraes, Maroja, do Pará, Célio Rodrigues dos Santos, pai Célio de Alagoas, Cleudo Pinheiro de Andrade Júnior, pai Cleudo do Ceará, Eufrazina Gomes Aurélio, mãe Eufrazina de Ançã do Piauí, Fabrício Alves Marques Ferreira, pai Fabrício, Jairo Pereira de Jesus, da Teologia Afro, José Pedro da Silva Neto, do Ileia Sé Palepá, José Pedro da Silva Neto, repetir, Lígia Maria Borges de Jesus e a Lígia, Lúcia de Fátima Batista de Oliveira e a Lúcia Omi Deuá. Vamos agora passar, nós temos aqui uma lista enorme de autoridades religiosas, de instituições representadas, e vamos lendo aos poucos. Vamos passar a palavra agora para Paulo César Pereira de Oliveira, sacerdote de tradição iorubá. O senhor tem 15 minutos. Flexíveis. Flexíveis. Tranquilo, vou tentar conceituar até antes. Bom, a benção aos mais velhos, aos meus mais novos, senhores deputados, mãe Lúcia, secretária. Antes de iniciar minha fala, fazer uma louvação aqui à ancestralidade africana, né, que se faz necessário nesse momento. Ou em algum coxari, algum anirecomadiari, ou em algum coricô do tiro mini, algum lolaí, algum lolarum, algum lanili, algum lolodê, algum lolocó, algum lolobé, algum lató, algum lobamidjá, jojojoidimi, algum anirecomadiari, ou em pataquiori. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu não vim discutir intolerância e nem religião. Nenhuma língua de tradição existe a palavra religião. Nem Yorubá, nem Fon, nem Quimbundo, nem Kikongo. A palavra que nos identifica dentro da tradição Yorubá é Axá. Tradição. A palavra religião é uma palavra dada, que serve muito bem para significar o modo ocidental de se ligar ao sagrado. Ou seja, vem do latim religare, algo que foi rompido em algum momento histórico e que se faz necessário religar com hora marcada, né? Os cristãos têm hora marcada. Eu quero tratar dessa questão, que para mim é caso de racismo. A palavra, senhores deputados, não é intolerância, que é outra palavra dada, que ninguém quer ser tolerado por nada. Nós estamos lidando com a prática de racismo. A gênese do racismo tem início exatamente aí. Quando os missionários começam a escravizar africanos para esse país e tem uma crise de consciência, por que é que eu, cristão, que prega que todos somos iguais perante Deus,
posso escravizar um outro ser humano em função da sua pele, da cor da sua pele. Simples. Reifico esse ser humano. Coisifico esse ser humano africano. Mas como reificar um portador de cultura? A resposta também veio rápida. Nego-lhe cultura. Demonizo todas as suas práticas tradicionais. Nego o valor à sua cosmovisão. Essa é a gênese do racismo. E por que somos atacados? Porque somos a parte visível dessa África negada neste país durante esses 500 anos. Com nossa cosmovisão, com nossa indumentária, com nossas práticas tradicionais, nós relembramos que nós somos mantenedores de uma cultura ancestral. Daí vem a agressão. Essa é a origem da agressão. Portanto, enquanto reduzirmos isso a uma discussão religiosa, nós não vamos avançar 1 milímetro e vamos fazer marchinha para lá e para cá, desfilando guelé larambar, ou seja, os torsos, as contas, e não vamos resolver a questão porque nem o Estado e nem nós mesmos conseguimos visualizar que essa questão é discriminação em função do racismo, da negação de cultura aos povos descendentes de africanos. Que é isso que nós somos. Então, é um conceito que tem que ser trabalhado, inclusive, pela CEPIR e por nós mesmos. Eu até entendo a necessidade do nosso povo se dizer de alguma religião. Porque, primeiro, foi crime. Depois, Gilberto Freire entendeu que não era crime, era apenas loucura. E aí já não precisava mais ir na delegacia, mas tinha que ir no IML, Instituto Médico Legal, para fazer exame. E se cadastrar lá na terra da Ia Lúcia. E achou que já era um grande avanço. Quando nos apropriamos dessa palavra religião, que não nos pertence, ficamos todos felizes. E não percebemos o mal que ela nos causa. Porque esse Estado é laico para a matriz africana. Todos os ministérios têm uma capela embaixo. Todos. Todos os ministérios dessa esplanada têm uma capela embaixo. Então, enquanto o governo e os deputados, e isso eu senti muito com gestores negros discutindo cultura, a composição, por exemplo, do setorial de cultura afro, gestores negros, não, mas essa é religião. Vocês não podem participar porque é religião, então tem que ter o samba. Como se a origem de todas essas manifestações não tivessem como origem a tradição de matriz africana. Todas. Considero tratar isso apenas como intolerância religiosa, um reducionismo que não faz com que avancemos politicamente. E para terminar e não esgotar os 15 minutos, eu gostaria de deixar aqui um pensamento que eu acho que reflete bem aquilo que nós somos. Meus antepassados dormem na minha língua, formam minhas palavras. Pensamentos que não pensei me acompanham e me sustentam. É a minha cultura. Axé, obrigado. Axé, parabéns, doutor Paulo César. Eu estou chamando doutor, adjetivando de propósito. É doutor. Doutor na sua ciência. Tem muitos doutores aqui dentro que são verdadeiros ignorantes, inclusive naquilo que eles academicamente se formaram. Com a palavra agora a professora Silvani Euclênio Silva, secretária de Políticas para Comunidades Tradicionais da CEP. Antes de Silvani
proferir a sua fala, eu quero lembrar que o Seminário em Defesa da Ancestralidade Africana do Brasil é promovido pela Secretaria de Política da Promoção da Igualdade Racial, CEPI, da Presidente da República, da Frente Parlamentar Mista pela Igualdade Racial e em Defesa de Quilombolas e da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Tradicionais de Terreiro. Eu não tinha antes registrado o patrocínio desse seminário. Com a palavra, a professora Silvani. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Deputada Mauri, deputado Edson, pai Paulo e a Lúcia Doiá, guerreira, em nome de quem eu saúdo todas as lideranças tradicionais aqui presentes de matriz africana. Deputado, falar do ativismo na questão racial ou de ser gestor na questão racial nesse país é falar o tempo inteiro de violência. Como o senhor mesmo citou, hoje pela manhã foi lançado o novo mapa da violência no Brasil, de 2012, e o subtítulo é A Cor dos Homicídios no Brasil. Ver esses dados comprova aquilo que nós já sabemos. Comprova aquilo que nós já sabemos. Mas vê-los mensurados como a ciência branca considera, porque ela considera números objetivos, vê-los mensurados o impacto sobre a gente que está nessa luta cotidiana é muito grande. A ministra Luísa Barros estava prevista para estar aqui. Ela tinha uma agenda no Palácio. Em função do lançamento desse mapa, desencadeou uma série de outras questões. E ela mandou uma mensagem agora há pouco para o celular, dizendo que não sabe se vai conseguir passar por aqui. Mas dizendo também do compromisso da CEPI, da sua gestão, com o enfrentamento ao racismo, para além da promoção da igualdade racial. Porque promovemos a igualdade, teoricamente, quando promovemos uma pessoa negra socioeconomicamente, quando garantimos uma cota para que ela esteja na universidade, uma cota para que ela esteja no parlamento. Mas temos que lembrar que o racismo vai muito além disso. E que o enfrentamento ao racismo passa necessariamente pela promoção da valorização das tradições de matriz africana neste país. Como bem disse pai Paulo, o racismo se baseia na negação de humanidade, na negação de cultura. Pesquisa recente feita pelo Data Senado em parceria com a CEPIR mostra que as pessoas, elas não percebem que quem está sendo morto é um jovem negro. Elas não percebem porque não percebem a humanidade dessa pessoa. Porque não faz diferença para esta pessoa que mais um negro tombe na história do Brasil. Em relação às nossas casas tradicionais, eu convidei mãe Lúcia Doiá especialmente para narrar o que ocorreu há poucos meses em Pernambuco, quando 7 casas foram depredadas e diversas lideranças foram agredidas. 9 casas depredadas e diversas lideranças agredidas. Mãe Lúcia traz um pequeno dossiê de como a imprensa e como o Estado lidou com essa violência
e você percebe que é a negação absoluta de qualquer direito para essa população. E estava em Porto Alegre há poucos dias, está aqui, Jairo Pereira, e ele me dizia, precisamos fazer uma coisa, existem 16 casas tradicionais no caminho da Copa. E essas 16 casas, nós não sabemos como é que a prefeitura vai lidar com isso. Provavelmente vai despejar pura e simplesmente. Faz parte da higienização, como Mãe Lúcia colocou. Quando a gente vê no vídeo a mãe dizendo, cheguei aqui só tinha mato. Aí eles foram chegando, e agora não querem mais que eu continue aqui. Isso a gente encontra de norte a sul desse país. De norte a sul desse país. As lideranças, ao longo dos últimos anos, se afastando da área mais urbanizada para ocupar o seu espaço com maior tranquilidade, e a especulação imobiliária chegando e desalojando essas pessoas como se não tivessem direito algum. Isso ocorre aqui no DF. Há poucos minutos, o Dr. Carlos, ouvidor da CEPIR, olhando a internet, me mostrou. Você viu isso, professora? Aqui está dizendo que vão derrubar uma casa tradicional amanhã. Eu nem lembro a cidade, em Salvador, na Bahia. Está marcado para amanhã. Ir lá e derrubar. É de norte a sul deste país. Nós temos aqui lideranças de diversos estados, o deputado Amaury já leu os nomes de algumas delas, e daqui do DF, do entorno. Temos um ônibus encalhado em algum lugar, né, Cristiana? Que era para estar aqui 14 horas, e ninguém consegue nem saber onde é que está, que deveria estar aqui também. Mas se a gente parar para ouvir cada uma dessas lideranças, como ontem à tarde a gente teve um tempo, cada uma delas tem uma história, pelo menos uma história de violência recente. Não estou dizendo das mais antigas. Recente. Estava lá conosco Aurá, do Acre, que dizia, eu não acho que não dá para fazer mais nada, não. Eu não quero nem vir a Brasília mais, a gente vem, discute, eu volto, está tudo do mesmo jeito. Lá a gente denuncia, está tudo do mesmo jeito. Mas aí, mãe, é como se colocou aqui. Desistir, não. Desistir, não. A nossa história, sempre marcada por tamanha violência, nós sobrevivemos graças a essa cosmovisão que essas lideranças preservaram em seus espaços tradicionais. Graças a essa capacidade que a Mãe Lúcia colocou, de acolher quem precisa, cuidar de quem precisa, para depois perguntar quem é. Assim nós sobrevivemos nesse país. E não temos dúvida que é extremamente importante o Estado se posicionar, e a CEPIR tem colocado isso em discussão para dentro do governo. Estamos trazendo aqui para discussão para dentro do Congresso Nacional, onde tramita um projeto de lei que criminalizaria as práticas alimentares tradicionais de matriz africana. Há poucos dias tivemos que agir emergencialmente, porque uma promotora pública queria proibir uma mãe de fazer seus ritos. E é cotidianamente essa questão da violência, porque o racismo é cotidiano. É cotidiano. Como o deputado Edson disse, meios de comunicação são concessões públicas. São concessões públicas.
e a gente vê o incitamento ao racismo e à violência contra a matriz africana diariamente. Estivemos há poucos dias dialogando com o secretário executivo dos Ministérios das Comunicações e colocando para ele essa questão. E ele nos dizia, realmente, o nosso marco legal das telecomunicações é permissivo. As denúncias chegam aqui e a gente tem dificuldade para tocar em frente, porque o marco legal é permissivo. Ele olhou para trás, para esta casa aqui, e falou, dependemos daquela casa para aprovar um marco legal que realmente coíba esse tipo de violência. Então, se dependemos dessa casa para aprovar um marco legal que coíbe esse tipo de violência, temos que nos preparar. Daqui a pouco tem eleição de novo. Nesta casa, segmentos fundamentalistas estão cada dia com um número maior de parlamentares. E nós? E nós? Nós estamos aqui com 2 parlamentares. Sabemos que ainda tem alguns deputados que disseram que virão participar também. Não sei se chegou mais algum aí. Mas essa atividade foi amplamente divulgada. Foi amplamente divulgada. Se tivermos aqui, passando por esta sala hoje, dialogando conosco 6 parlamentares, é a medida do que nós estamos conseguindo articular politicamente. É a medida do valor que nós temos dado ao nosso voto, a nossa articulação política.